Olá, seja bem-vindo! Se você chegou até aqui, é porque ou está se sentindo ou você já se sentiu um Zé Ninguém. Fica comigo depois da vinheta que esse vídeo vai falar muito ao seu coração. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu preciso falar de um conceito muito importante filosófico que vai guiar esse vídeo. É uma frase de Epicteto que diz: Tu não és teu corpo, nem teu penteado, és a capacidade de escolher bem. Mas o que isso tem a ver com de repente você se sentir inútil ou de repente se sentir um Zé Ninguém? Então vamos iniciar nossa reflexão de hoje. Em 1999, a Disney lançou Tarzan, uma adaptação em desenho animado da obra de Edgar Rice, que escreveu a primeira obra de Tarzan em 1912. No filme, como todos já sabem, Tarzan é resgatado por uma gorila, no caso, a gorila Kala, após a sua família inteira ter sido morta e apenas ele, como bebezinho, sobrar do naufrágio. Ocorre que o seu companheiro e líder do bando, Gorshasky, acaba não gostando muito da ideia, principalmente porque ele é diferente de todos os outros. Enquanto Kala se afeiçoa à criança e o trata com muito amor, graças à diferença de Tarzan, ele é muito menosprezado pelo líder do bando. E aqui está a palavra-chave do vídeo de hoje: diferença. A grande lição do vídeo de hoje e o que o filme pode nos ensinar se foca justamente nessa palavra. Quantas as vezes que olhamos ao nosso redor e nos sentimos como Tarzan, inferiores, incapazes justamente por nos sentirmos diferentes de todos à nossa volta. Às vezes um Zé Ninguém, um inútil, e como Tarzan no filme, sempre sendo menosprezado por alguma outra pessoa. No caso, no filme, era o líder do bando. A cena-chave desse filme se encontra no momento em que Tarzan ele está em um riacho olhando seu reflexo. E ele, notando ser diferente dos demais, pega sua mão, coloca barro nela e passa no rosto, tentando se tornar mais parecido com os macacos. Aí então, enquanto ele está olhando o próprio reflexo com barro no rosto, aparece Kala e vemos o reflexo dela na água, acentuando ainda mais a diferença entre os dois. É um momento muito tocante, onde ela tenta convencer ele como um filho amado de que não é importante ele ser diferente, pois o que importava é que ele estava no coração dela. E ser diferente não o tornava menor do que ninguém. Então, por que ele se sentia tão insignificante? Por que ele se sentia tão diferente? Por que ele se sentia tão insignificante? Por que ele se sentia tão inútil? Por que muitas vezes nós, como Tarzan, acabamos nos sentindo da mesma forma? Porque nós nos medimos por comparações, usando uma régua única. Queremos muitas vezes ser igual aos outros, nos esquecendo que neste mundo ninguém é igual. Todos nós somos diferentes um do outro. E essa diferença não deve ser vista como algo a nos entristecer. Antes, pelo contrário, essa diferença é que deve ser celebrada. Ela que nos torna quem somos, ela que nos torna especiais, ela que nos torna únicos. E o erro está, portanto, em se medir utilizando a régua alheia. Não devemos jamais ser pessoas que nos comparamos com terceiros. Antes, pelo contrário, devemos olhar para dentro de nós mesmos, pois o principal é que ninguém é igual a gente. Muitas vezes nós acabamos observando demais os outros, principalmente em redes sociais, que esquecemos de olhar aquilo que temos de melhor. Queremos ter demais a vida alheia, queremos ter demais o que o outro tem, queremos ser como ele. Mas não paramos para pensar quem realmente nós somos e que isso é que é importante e que a diferença que existe entre cada um é um tesouro. Tarzan, ele se comparava demais com os macacos, ele queria ser igual, mas ele não era. Após conversar então com Kala, a sua mãe adotiva, ele parou para entender isto e ele percebeu na sua diferença uma oportunidade. Vendo que ele era diferente, ele descobriu habilidades que outros macacos não tinham.
e acabou aproveitando-se disso, treinando elas e fazendo coisas que outros não conseguiam. Ser diferente não é ser inferior. Devemos explorar em nós mesmos essa riqueza da diferença. Devemos buscar em nós mesmos aquilo que podemos oferecer. Afinal, muitas vezes nós temos capacidades que outros não possuem. Temos tesouros dentro de nós, que muitas vezes nós mesmos ainda não descobrimos e nem sabemos como valorizar. Você que está vendo esse vídeo, para pensar um pouco. Muitas vezes você tem dom para cantar, mas quer ser cozinheiro. Tem dom para desenhar, mas de repente você quer ser cantor. Então, para pensar um pouquinho. Por que se sentir inútil? Por que se sentir um Zé Ninguém? Por que ficar se comparando com os outros e até desejando viver uma vida alheia? Querendo ter uma vida igual a de alguém que de repente você acha muito legal, você acha o cara muito importante e quer ser igual a ele. Muitas vezes nós não nos descobrimos porque ainda não nos aceitamos e não gostamos de nós mesmos ou do que podemos oferecer. E tudo começa a partir daí, da própria aceitação. Foi quando Tarzan, por exemplo, se aceitou e percebeu potencialidades em suas diferenças que a vida dele mudou e ele então percebeu que ele não era um pária, que ele não era um Zé Ninguém. Muitas vezes olhamos demais à nossa volta, as redes sociais, a vida alheia e acabamos deixando de viver a nossa própria vida e aquilo que podemos oferecer de melhor, de diferente. E o que eu estou falando não é uma coisa que pode ser observada somente numa história infantil ou em um conto, não. Isso é uma coisa que pode ser visto na realidade, com vidas que nos dão exemplo. Pessoas que poderiam ter se sentido párias, pessoas que poderiam ter se sentido também um Zé Ninguém, mas eles não olharam para a diferença ou para o que poderia limitá-las. Olharam para a escolha delas em poder oferecer algo que elas tinham a oferecer, celebrando a diferença. Por exemplo, em 2014 foi lançado o filme A Teoria de Tudo, que conta a história do cientista Stephen Hawking, que demonstra que a doença que ele possuía não o incapacitou, não o limitou. Ele sabia ser diferente, ele sabia estar condenado pela doença, só que, no entanto, qual foi o foco dele? Qual foi a escolha dele? Escolheu olhar para a sua limitação? Não. Ele não foi uma pessoa autopiedosa que começou a se achar, olha, eu estou doente, o que vai ser de mim? Procurando a aprovação das pessoas através disso. Ele sabia que ele realmente poderia ser alguém. Ele sabia que ele realmente poderia oferecer algo às pessoas. E você também pode. Seja no filme ou na vida real, o caminho é o mesmo. Temos o poder da escolha de onde olhar. Se focarmos em nossas limitações e incapacidades, seremos realmente um Zé Ninguém, sempre. O filme e Hawking nos ensinam o que? Foquemos no que podemos fazer. Ele poderia ficar chorando, poderia ficar se lamentando, mas ele sabia do seu amor pela física, ele sabia que poderia contribuir e ele continuou a sua caminhada. Ele focou, treinou, estudou. Ele sabia que poderia fazer algo. Não olhou para a limitação, para a doença ou qualquer outra coisa ao redor. Apenas pensou, eu posso, eu vou fazer. Se ele olhasse para os outros, usando uma mesma régua, se comparando com seus colegas, ele não seria o cientista que ele foi e seria sim um Zé Ninguém. Não. Hoje ele é comparado com Einstein. Por quê? Porque ele foi além da limitação, ele foi além do que a diferença em sua vida o proporcionou. Ele poderia oferecer as suas ideias, as suas palavras. Não poderia ser atleta? Ok. Não poderia caminhar? Ok. Mas ele ainda estava vivo, ele poderia oferecer algo à humanidade e é nisso que ele focou. Afinal, todos nós temos algo em particular que podemos oferecer, que podemos utilizar e fazer da nossa vida algo bom a quem está à volta. Que exemplo são os para-atletas. Não olham para a sua deficiência física, mas olham apenas na diferença como uma oportunidade. É a forma como nós enxergamos a diferença que pode mudar tudo. Podemos parar de nos sentir um Zé Ninguém, podemos parar de nos sentir inferiores quando pararmos de ficar nos comparando e abraçarmos aquilo que somos e que podemos oferecer.
Todos somos importantes, pois todos somos diferentes, e isso é o nosso maior tesouro. Numa escola, se todos fossem professores, quem faria comida para alimentar as crianças? Se todos fossem motoristas, quem seria o mecânico para consertar o motor do ônibus? Como disse Epicteto, nosso corpo não é quem somos, somos nossas escolhas, que escolhamos como Hawking e os paratletas, focando em nossas capacidades ou em comparações erradas. Somos nossas escolhas e temos em nós um grande tesouro. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe e comente. Obrigado se você ficou até aqui. O meu muito obrigado de coração. Espero poder te ver novamente. Até mais!